22 de novembro de 2025, data histórica, o dia que o Bozo Bocó foi para a sua prisão preventiva, saiu da domiciliar e foi para a preventiva. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque já vai começar o gado tentar defender a besta. Vem com a gente. Então, gente, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, porque com certeza a extrema-direita, ardilosa como sempre foi, já vai usar dos seus recursos para tentar justificar o injustificável, e o pior, vai conseguir, porque parece que a burrice infinita de quem segue a extrema-direita simplesmente é tão infinita que não tem limites, né? Então vamos lá. Três fatos devem ser levados em consideração nessa prisão preventiva. Então ele estava em domiciliar, foi para a preventiva. Na domiciliar ele usava a tornozeleira eletrônica como é de praxe, certo? Para ter garantia de que o sujeito não vai fugir do cumprimento da pena, já que ele é condenado e ele está aguardando o fim dos recursos. Agora os recursos com certeza serão acelerados. Depois dessa, agora a prisão mesmo para valer vai sair rapidinho. O que aconteceu? Primeiro, fuga de ramagem. As duas primeiras coisas que eu vou falar, ainda você consegue contestar, fazendo um contorcionismo intelectual, você consegue, de repente, iludir as pessoas. Mas o terceiro ponto, me desculpa, se você não consegue perceber a gravidade do terceiro ponto, você é um caso ou de hospício ou de desistir de você, porque a sua burrice é tão extrema que não tem por onde, né? Vamos lá, fuga de Ramagem. Para quem não lembra, a Ramagem era uma das pessoas muito próximas ali do Bolsonaro, é um bolsonarista ali de primeiro escalão, foi condenado na tentativa de golpe. E ele estava aguardando finalização, e ao contrário do Bolsonaro, ele não estava em domiciliar, ele simplesmente fugiu, ele foi para os Estados Unidos, não estou inventando, ele fugiu, ele pegou as tralinhas dele, né, os trapinhos dele, ó, para o exterior. Bom, isso já é de deixar com uma pulga atrás da orelha, né? Porque se um faz, existe a chance de outro fazer, você já vai ficar ali, vai ficar de butuca. Beleza. Mas não bastando isso, Flávio Bolsonaro convoca o gado para ir lá fazer uma vigília de oração. Só para variar, não tem novidade, né? Porque eles adoram colocar a religião no meio de tudo. E não é ser nesse momento que eles não iam deixar de pôr isso. E ele chama esse povo para fazer essa vigília de oração, e isso já indica um tumulto ali na porta do condomínio, ali na porta da sua prisão domiciliar. Você pode argumentar assim, mas o Lula, quando ele foi preso, quando ele estava preso lá na Polícia Federal, lá em Curitiba, tinha uma muvuca na porta ali da Polícia Federal fazendo cantando e fazendo vigília, etc. Só que ali a situação é diferente, porque Lula já estava condenado, Lula estava preso, cumprindo pena, estava fazendo seus recursos em prisão, contestando tudo o que aconteceu, depois ele provou as irregularidades dentro do processo e conseguiu ainda sair, mesmo cumprindo um bom tempo ali de prisão. Mas aquela vigília na porta da Polícia Federal de Curitiba não oferecia risco de fuga por Lula. Aliás, Lula em nenhum momento cogitou em fugir. Ao passo que Bolsonaro, ele falava com todas as letras, eu nunca vou ser preso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu sou bonzão, gostosão. E ele falou isso, e o Lula nunca falou isso. Para quem está tentando contestar, consegue prestar atenção nisso? Isso faz sentido na cabeça de quem está contestando? Lula nunca tentou fugir. Lula, quando ficou lá em São Bernardo e teve aquela muvuca em volta dele na hora que ele estava sendo preso, todo momento ele falou que ninguém deveria fazer nada, que ninguém deveria reagir, que ele iria provar a inocência dele, que ele iria seguir a ordem judicial e ia seguir os trâmites legais. Portanto, Lula em nenhum momento fez qualquer tipo de manobra nesse sentido. Conseguem perceber a diferença que aquela muvuca na porta do condomínio do Bozo poderia servir de cortina de fumaça e de elemento para ajudar ele a fugir naquele instante, ainda mais porque Ramagem já tinha fugido? Tá bom, você pode dizer que isso ainda é pouco, tá? Vamos supor que você está entendendo que isso é pouco. Tem um terceiro elemento que vai fortalecer esses dois anteriores, e é esse que conta. Bolsonaro violou a tornozeleira eletrônica. Você pode falar, não, é mentira, é mentira. Presta atenção no que eu estou falando.
Bolsonaro já confessou, ele pegou um ferro de solda, acredito eu, pelo que foi dito, deve ser esses ferrinhos de solda que você usa em eletrônica, e andou tentando violar a tornozeleira eletrônica. Ele foi lá e cutucou com um ferro de solda quente e, de fato, ele fez essa alteração na tornozeleira. Bom, aí, diante de tudo isso, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: Bolsonaro, ele passou, durante os 4 anos, e até antes desses 4 anos, se colocando como macho alfa. Ele era um macho alfa, que ele fazia e acontecia, que ele jamais era preso, que ele desafiava o sistema, etc, etc. Era o mesmo macho alfa que dizia que quando o menino fosse meio assim, né, delicadinho, se o pai desse um bom corretivo nessa criança, que ela aprenderia a ser homem, heterossexual. Portanto, esse tipo de macho alfa está pelos cantos, chorando, e um monte de gente se compadecendo. Você já viu as imagens de como é o lugar que o Bolsonaro está? Eu garanto vocês que em muitas oportunidades da vida, a maioria do brasileiro não teve oportunidade em dormir num quarto com frigobar, com televisão, com ar-condicionado e o maior desperdício de tudo, uma estante de livro, que obviamente está vazia. Porque Bolsonaro simplesmente odeia livros, ele mesmo falou que os mal dos livros didáticos é que eles tinham muitas coisas escritas. Então já é comprovado que esse mito de vocês, de mito não tem nada. Não tem nada. A própria palavra já diz tudo. Mito é algo imaginado, algo que não existe, algo que é uma mentira. Ele não é nenhum macho alfa, ele não é inteligente, ele é incompetente, ele é burro. Burro ao extremo. Ele vive tomando Lula como pauta diante das atitudes políticas dele, porque ele tenta construir essa imagem do paizão, mas na verdade ele faz a imagem do tiozão do pavê. Ele olha para o Lula e muitas vezes ele tenta imitar o Lula. Isso para mim é bem evidente em várias coisas na postura dele enquanto político, né? Ele tenta, coitado, ele tenta, mas ele é um burro, porque o Lula, quando ele estava em situação difícil, em nenhum momento ele pediu anistia. Anistia é coisa de quem confessa que cometeu alguma coisa que é contra a lei. Você está admitindo que cometeu alguma coisa contra a lei, que você precisa pedir perdão. Lula o tempo todo se disse inocente, falou que ia ser preso, falou que ia provar sua inocência e ele cumpriu tudo isso. Está aí, governando o país, tirou o país do mapa da forma que o Bozo colocou, está reestruturando tudo que o Bozo destruiu na educação, no meio ambiente, dentro da República de um modo geral, porque ele desestabilizou a República e Lula está reconstruindo. Enfim, Bolsonaro está usando a tática errada. Agora ele está cheio de mimimi, sempre vendeu essa imagem do macho alfa, do macho branco, do macho alfa, nojento, fascista, racista. Então agora chegou o momento dele pagar por que ele fez. E está pagando pouco, por ter feito uma péssima gestão na pandemia e ter matado 700 mil cidadãos brasileiros, ter matado 700 mil pessoas, uma péssima gestão, é uma das piores gestões em números relativos, se compararmos país com país, né, a quantidade de pessoas que morreram pela população do país. O Brasil foi uma das piores gestões do mundo. E ele tem que pagar por isso, ele tem que pagar pelas joias, tem que pagar pelas pilantragens dele. Tem uma história de uma cocaína que estava no avião dele lá no começo do mandato que estava viajando. Ele tem uma suspeita de superfaturamento em vacina na época da pandemia. Ele negou vacina para o povo, ele debochou de gente que estava morrendo, ele fez uma péssima gestão econômica durante todo o processo. O Brasil voltou para o mapa da fome, ele violou direito dos indígenas, ele deu péssimos exemplos em termos de machismo, homofobia, racismo. Ele era uma grande, ele é uma grande vergonha na história nacional. E ele está sendo preso tarde. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Fui, pessoal. E aí? Vai lá, vai comemorar a prisão do Bozo Bocó.